Oi, Gabriela, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Como é que é esse trabalho que vocês desenvolvem lá? Então, durante todo o ano, né, a casa tem uma essência muito bacana de resgatar a rotina de todos os pacientes que são assistidos lá. Então, dos pontos que nós trabalhamos em sala de aula, né, nós temos uma sala de aula dentro da casa de apoio, também no hospital, são as datas comemorativas, porque é uma forma de resgatar a rotina deles. A gente sempre diz que a criança, adolescente hospitalizado, principalmente o tratamento de câncer, que é muito invasivo e muito demorado, eles perdem significativamente a sua rotina de atividades, né? Isso envolve escola, a interação com os amigos, as comemorações familiares, as comemorações em sociedade. Então, como a nossa perspectiva é de resgate da rotina, mesmo que seja o mínimo possível, então nós promovemos sempre as comemorações de datas comemorativas, de datas culturais, que são significativas para eles, como Carnaval, Festa de Páscoa, Dia das Mães, Imagino que Natal também, né? Natal também, Festa Junina, que é muito importante, nós que somos nordestinos. E qual é o resultado que isso gera no tratamento das crianças, para as crianças lá dentro? Não só para as crianças, né, mas para as famílias como um todo. Exatamente. Então, muitos estudos já comprovam, né, que isso do cuidar do ser humano de forma integral tem resultados muito positivos no tratamento de saúde, né? Então a gente trabalha assim nessa perspectiva de cuidar do sujeito em sua completude. Isso quer dizer de todas as formas, né? Psicologicamente, fisicamente, da sua questão social, do seu trato com as pessoas, da sua individualidade, mas da sua interação. Então, isso numa comemoração das datas comemorativas, como é o nosso tema de hoje, como é o Dia das Crianças, traz ânimo para eles. Né? Eles ficam empolgados porque eles se envolvem nisso, eles se envolvem na produção, em sala de aula, eles estudam sobre essas datas comemorativas. Não é apenas comemorar, mas é ter o conhecimento. Não é só brincadeira, né? Exatamente, é ter conhecimento. Geralmente na Semana da Criança, no mês de alusiva às crianças, nós trabalhamos muito com o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Falando sobre os direitos, sobre os deveres da criança. Então, tudo isso é acesso ao conhecimento também. E eles se envolvem na produção da festa, o que deixa eles mais animados ainda, né? Porque você fazer festa é bom demais. Estar na festa é ótimo, mas produzir é melhor ainda. Então, eles se envolvem nisso e aí o ânimo vai lá para cima. Como é que vai ser a programação semana que vem? Como é que se desenvolve essa atividade? Por exemplo, segunda-feira eles fazem o quê? Terça-feira eles fazem o quê? Como é isso? Pronto. A gente sempre trabalha o mês todo, nós temos diversas atividades que são relacionadas a essa data comemorativa. Mas na semana do dia 12, né, que é o dia mesmo do Dia das Crianças, a semana que vem, que vai de 9 a 13, nós trabalhamos todos os dias com uma atividade diferenciada. A programação esse ano, nós temos sempre apoio de muitos parceiros e muitos voluntários que fazem esse trabalho junto com a gente. Então, esse ano, na segunda-feira, nós vamos visitar um espaço recreativo Quintal da Vovó, né? Eles vão lá para fazer brincadeiras, os que têm condições de sair da casa de apoio do hospital, para participar de uma tarde recreativa. Na terça-feira, nós vamos visitar o Frasqueirão, para eles conhecerem o clube. Um campo de futebol. Um campo de futebol, legal. Ver como que se estrutura, quem sabe bater uma bolinha, dependendo da condição. Na quarta-feira, dia 11, é a nossa festa, né? Sinta-se convidado, todos convidados. Vai ser a nossa festa mesmo, Dia da Criança, e nesse ano a gente resolveu fazer uma festa fantasia. Então, eles estão bem envolvidos nisso. Vai ter DJ, vai ter dança, vai ter professor de dança. São quantas crianças envolvidas nessa atividade? Então, a casa, ela atende uma diversidade grande, né, de crianças e adolescentes hoje. Normalmente nós preparamos a festa para as crianças e para o seu acompanhante. Então, nós contabilizamos em torno de 80 pessoas. Mas esse número pode oscilar para mais ou para menos, porque tudo que é feito na casa de apoio, ele é feito em paralelo ao tratamento médico. Sempre conjugado, então, né? Sempre conjugado. Às vezes essa criança está no hospital, ou está na casa de apoio, ou já teve alta para ir para casa, e aí vai nesse fluxo, né? Mas aí fica muito dependente, é aberto para todo mundo. Gabriela estava me explicando um pouco antes da entrevista começar aqui que existem, se eu estiver falando errado, me corrija. Tem dois tipos de criança, digamos. Tem a criança que está na casa, ela está numa estrutura melhor, porque a casa do pai limita realmente a casa, tenta dar toda a estrutura. Mas tem as crianças que estão no hospital, que no caso é a policlínica, né? Isso, que é a Liga. Do Alecrim, que eles fazem um trabalho
coligado, digamos assim. Como é que serão as atividades para as crianças que estão no hospital? Pronto. As crianças que estão hospitalizadas têm atividades também direcionadas para elas, porque também no hospital nós temos uma sala de aula. Eu sempre digo, a gente tem professor em todo lugar, né? Então, no hospital nós também temos uma sala de aula e elas trabalham na mesma perspectiva de trabalho com o conhecimento e a produção da festividade de acordo com as limitações que o hospital requer. Mas aí tem tarde de contação de histórias, né? Tem outras atividades. Nós temos os doutores da graça, que fazem atividades com eles lá também. As professoras organizam um planejamento diferenciado, dentro das possibilidades do contexto hospitalar, né? Mas assim, algumas crianças que estão no hospital, na mesma semana, elas voltam para a casa de apoio. Vão para o hospital, aí tem alta, por exemplo. Está hospitalizada hoje, na terça-feira volta, na quarta-feira já tem condições de participar da festa. Já integrada. Já integra. Cada caso é um caso, né? Mas no hospital a gente também faz, muito em parceria com o setor de humanização da Liga, que também promove essas festividades lá. Legal. O Rodrigo Rodrigues está perguntando aqui pelo Facebook, como eu posso me voluntariar na casa do Val Paiva e se existe uma lista de ações possíveis para voluntários? Certo. O voluntário é sempre muito bem-vindo na Casa de Apoio para todo e qualquer tipo de atividade. Nós temos o Recursos Humanos da Casa de Apoio, né? Toda última quinta-feira do mês existe uma reunião com quem deseja ser voluntário, que é justamente para explicar como é a casa, apresentar a estrutura, os setores, para a pessoa conhecer a instituição, ver onde se encaixa melhor, né, o que pode contribuir melhor, e aí faz o cadastro lá junto com as meninas do RH e é direcionado para o setor. Geralmente é um dia de trabalho, né, voltado para aquilo. Então a gente precisa muito de voluntários. Um dia na semana ou um dia no mês? Um dia, depende da disponibilidade da pessoa. Geralmente eles ficam um dia na semana, mas tem outras pessoas que fazem o seguinte, não, Gabriela, eu não posso estar toda semana, ou eu não posso estar uma vez por mês, mas eu posso reunir um grupo, meu grupo da igreja quer fazer uma ação na casa do Val Paiva, e aí a gente abre um espaço na nossa rotina de atividades e vai lá fazer. Nós contamos isso também como serviço voluntário, né? Essas atividades da Semana da Criança, nós, todos os parceiros, toda a festa ela é produzida através de parcerias com pessoas voluntárias, pessoas que se disponibilizam a ajudar, a abrir o espaço, né, como o Quintal da Vovó vai receber a gente para esse voluntariado, doadores da Casa de Apoio que também se disponibilizam Porque você não precisa ser voluntário e atuar, como é que se diz, prestando serviço diretamente para as crianças. Você pode ter uma atividade e você pode colocar essa sua atividade, por exemplo, no caso novo a gente faz isso, né? Não deixa de ser um voluntariado. Exatamente. A gente fez essa parceria e divulga o trabalho deles para que eles consigam também mais voluntário e mais apoio, não é isso? Justamente. A gente sempre fala que assim, todo o trabalho voluntário que é feito na Casa do Val Paiva, o maior beneficiário é a criança, independente de você estar fazendo ali direto com ela ou por ela. Indiretamente, né? Indiretamente. Sempre vai chegar nela. Muita gente chega e diz assim, mas eu queria ficar na sala de aula, porque é onde elas estão. Mas aí nem sempre é possível pela quantidade dos voluntários. Mas existem muitas formas de se voluntariar, né? Quem tiver interesse pode visitar a casa antes de se cadastrar, conhecer e ver se gosta, se dá certo, onde dá certo, o que é que pode fazer para se voluntariar. Sempre será bem-vindo. Legal. Eu queria que você me contasse agora, se você tem de lembrança aqui, o relato de alguma criança que após uma festividade dessa apresentou uma melhora considerável. Significativa, né? Tem? Tem sim. Eu tenho isso guardado em mim, assim, de uma história muito, que para mim, pessoalmente, profissionalmente, foi muito enriquecedora. Né? Na verdade, não foi no Dia das Crianças, como a gente está trabalhando aqui, mas de datas comemorativas. Nós tínhamos um aluno, um paciente que é assistido pela Casa de Apoio, já adolescente. E na adolescência é muito difícil você conquistar para estudar, né? Então ele já chegou dizendo, não quero estudar. E aí foi o ano passado isso, nessa época nós estávamos nos preparativos para as festas juninas, na época. E aí nós tínhamos uma atividade de teatro que trabalhava com boi de reis, a proposta era boi de reis. E, por incrível que pareça, ele ficou para uma aula dessa, de teatro, eu vou ficar aqui olhando. Aí ele não conseguia ficar só olhando, aí ele foi participar, né, dessa atividade. E aí, nessa participação, a gente descobriu que ele, pré-tratamento, ele dançava quadrilha.
né? Fazia parte da sua história, dançar quadrilha, estar envolvido nos festejos culturais. Então, como ele entrou no teatro e era boi de reis, e na proposta tinha dança, envolvia tudo isso, essa parte de criação, ele se encontrou ali, né? Então isso deu vida, ele deu gás. Ele chegava no hospital, aí dizia, as meninas do hospital adoram a gente. Chegava no hospital e dizia, muda o meu horário da medicação para de manhã, porque à tarde eu tenho uma aula de teatro, né? Ou médica, com as médicas, me libera para ir para a festa do São João, porque eu tenho a apresentação do teatro. Que legal. Então, assim, isso mostra que, assim, eles ficam bem ativos, né? A dar uma felicidade. Eu sempre digo que, independente de ser festa, datas comemorativas ou não, a própria educação, ela está para algo que você pensa no futuro. Você nunca estuda para algo agora, você sempre estuda para algo que é posterior. Seja uma semana depois, um mês depois, anos depois. E você dá perspectiva de futuro e resgate de rotina para esses pacientes é algo incrível. Assim, dá vamos dizer assim, um up, né, na autoestima, e eles se desenvolvem muito melhor. As respostas para o tratamento são melhores. Por quê? Porque existe a troca. Você faz o tratamento direitinho porque você tem uma festa para ir a semana que vem, né? Então... Eu imagino que nesse caso aí do garoto, ele deve ter ficado... imagina assim que para um garoto adolescente, uma garota também adolescente, de repente você se vê doente, deve ser um baque danado, né? Porque você é retirado de todo... Você está ali na adolescência, está cercado por amigos, etc. De repente você é impedido disso, né? Talvez fosse por causa disso que ele estivesse chateado, né? Isso, e a adolescência é uma fase já muito complicada, né, de lidar, né? O entendimento deles sobre o tratamento médico e a consciência da própria doença já é muito consistente. Então, você precisa quebrar todas essas barreiras para poder convencer eles a participar de uma atividade. E aí, no caso desse aluno, por exemplo, ele se envolveu tanto que ele conseguiu conquistar outros pacientes para ficar junto com ele. Ele trazia, assim, a gente tinha, nesse mesmo período, uma paciente na casa que ela foi transplantada e ela ficou muito tempo dentro da casa de apoio sem participar dessas atividades. E aí ela desenvolveu um processo de depressão, né, todo pós-transplante. E aí ele deu maior gás a ela. No dia dessa apresentação, a gente fez uma apresentação, gente, de musical, foi lindo, maravilhoso. Nesse dia, ele passou a manhã inteira no quarto dela, convencendo ela a ir pra festa. E conseguiu? Ela já podia. Conseguiu, dançou quadrilha com ela. Acabou que depois desse dia nós fizemos várias apresentações depois, porque ficou muito bom, de verdade, eu sou suspeita para falar, mas ficou muito bom mesmo. E aí até o final do ano a gente fez essas apresentações. Eles dois ainda estão lá na casa? Infelizmente ele faleceu no final do ano passado, né? Ela tá na casa sim, super ativa, o gás que ele deu para ela foi extremamente importante. Esse ano foi um ano para ela participar das festas juninas. Ela disse, eu vou porque o meu amigo me incentivou a ir. Foi mesmo? Então, deixou um legado, deixou então, um legado, deixou a marca dele, né, para as outras crianças e adolescentes. Que história legal. Então isso mostra pra gente o tempo inteiro que vale a pena. Às vezes a pessoa acha assim, mas uma data comemorativa, todo mundo comemora isso o tempo todo, na escola, nas empresas, né? Mas a gente tem um olhar diferenciado para esse público, porque é isso, é como você falou, é tirar da rotina deles, né? É você pegar a pessoa de tirar daqui e colocar para cá. E aí como é que isso se desenvolve depois, né? Essa pessoa passou tanto tempo longe. Como vai ser sua reinserção na sociedade? Porque ainda tem esse fator. Então, quanto mais ele for estimulado, mais aprendizado, mais conhecimento, mais provocação for feita durante esse processo, mais ele vai se desenvolver. Fora que o fato dele estar doente não pode ser um impeditivo para que ele continue desenvolvendo sua educação, seus estudos, né? Porque quando ele se curar, ele vai ter que voltar, né? Ele vai ter que voltar. Ele não pode ter perdido esse tempo, não é isso? Justamente. A educação nesse contexto é isso, é um resgate e uma visão de possibilidades para adiante, né? Ele nem pode, ele nem deve. É dever da família, é dever dos órgãos públicos, é nosso dever enquanto cidadão garantir que essas crianças e adolescentes
tem acesso à educação, né? Assim como a saúde, que é o foco principal nesse momento, mas que tenham acesso à educação e possam se desenvolver integralmente. Né? Então a gente conscientiza muito a família disso, porque há realmente a superproteção, esse momento de adoecimento envolve a família toda, então todo mundo fica mais, vamos dizer assim, grudadinho para proteger, mais unido, né? Mais unido. E às vezes a proteção acaba atrapalhando um pouquinho, aí a gente conversa, nós orientamos, e aí para garantir justamente que ele se desenvolva, né? Não é um fator que vai provocar que ele fique ali parado, estagnado no tempo. Até porque o depois é mais complicado ainda, né? E tem que ter o depois, né? A luta lá é para ter o depois, né? Justamente. Nós vamos até não querer mais. Você já explicou como é que a pessoa pode ser voluntária, mas no caso, se tiver alguém que quer ser voluntário especificamente para a Semana das Crianças, o que é que ela precisa fazer? Está em cima já, mas o que é que pode fazer? Já, Então, nós aceitamos doações, né, de todos os tipos, doação de alimentos, doação de brinquedos. Na Casa de Apoio a gente tem isso de receber roupas também? Brinquedos, roupas, né, material de higiene. Esse tipo de doação. Tem algum limite de idade para essa doação? Eu digo roupa de bebê, roupa de criança, roupa de adolescente? Não, bebê até a adolescência a gente recebe sempre. Adultos também? Que vocês dão para os pais ou não? Não, a maioria para os pacientes mesmo, mas se chegar a doação para adultos, nós também assistimos as famílias. Até porque tem adolescentes que já têm um físico bem maior, né? Então a gente precisa também contemplá-los. Além disso, há outros tipos de ação. Às vezes, por exemplo, eu tenho um carrinho de pipoca, eu tenho um carrinho de churros, eu tenho um grupo na minha igreja, ou um grupo na minha escola, que a gente quer fazer uma apresentação teatral, uma apresentação de música. Nós recebemos, independente da Semana da Criança. Durante o ano todo, mas alusiva ao mês das crianças, nós fazemos o mês inteiro. Então, por exemplo, a partir de amanhã, a gente já tem ação direcionada alusiva ao Dia das Crianças, né? A gente fecha na semana porque ali é o feriado, né? É o dia mesmo de comemoração, mas durante todo o mês. Se tiver alguém que quiser fazer uma doação para casa, mas ela não tem como levar lá, se ligar, vocês têm como buscar? Tem como buscar. Então a pessoa pode tanto deixar lá como pode ligar e combinar um dia. E a gente providencia um motorista com carro para ir buscar. Sim. Muito legal. E o que é que a gente pode dizer mais da Semana das Crianças da Casa do Val Paiva? Então, a gente espera, como todos os anos, né, que seja uma semana maravilhosa, que mais uma vez a gente tenha essa sensação de estar cumprindo o nosso dever enquanto cidadão e garantindo a eles que sejam cidadão também, né? Porque o Dia da Criança não é só comemoração, a gente sabe que tem muita criança em sofrimento, tem muita criança que é negligenciada pela sociedade, né? Nós estamos numa luta constante, acabamos de sair do Setembro Dourado, que é um mês de conscientização dos sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil. A gente sabe que ainda falta muito para que esse cuidado aconteça como ele tem que ser, que as crianças sejam assistidas pela saúde, né? Pelo seu processo de adoecimento, como devem ser, mas a gente está lá para isso, né? Que seja uma semana maravilhosa, de muitas comemorações, mas também de uma oportunidade de conscientizar a sociedade de que essas crianças precisam sim de atenção, precisam de cuidado, de amor e de carinho. Não só de tratamento, né? Elas precisam de muito mais tratamento. Exatamente. Né? Tratamento é muito mais. Buscar a cura sempre com o cuidado aliado, né? Senão não adianta. Legal. Eu conversei aqui com a Gabriela Pereira, ela é coordenadora pedagógica da Casa do Val Paiva. Eu tenho só um recadinho para dar para você, que é o seguinte: a Casa do Val Paiva atende a crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas crônicas e seus familiares, durante e após o tratamento em Natal, todos buscando a cura, claro. E ela contribui também para o resgate da cidadania, da dignidade e da qualidade de vida das pessoas. Hoje a casa atende 1.089 crianças e adolescentes que estão cadastrados na casa, sendo que 545 estão de tratamento lá, não é isso? E essas crianças e adolescentes, eles vêm de 133 municípios e também vêm do Piauí, do Ceará, de Sergipe e da Paraíba. Se você quiser fazer uma doação ou quiser fazer uma visita para conhecer o trabalho, você pode ir à rua Clementino Câmara, 234, Barro Vermelho, Natal. É ali, me dá um ponto de referência? No final da Jaguarari, sentido centro da cidade, na rotatória direita. Em vez de descer ali à esquerda para pegar o baldo, você pega à direita
É no final da rua, né? É, na final da rua. mesmo. E o número para contato é o 4006-1600. 4006-1600. Tem um site também, não tem? Sim, www.casadovalpaiva.org.br. É isso, a gente vai ficando por aqui. Agradece a Gabriela pela presença, pelo recado e desejo que dê tudo certo lá e que a festa seja um sucesso. Mês que vem, na primeira quarta-feira do mês, a gente volta com mais uma entrevista com o pessoal da Casa do Valpaiva. A gente agradece a todo mundo que assistiu e que participou, pede que compartilhe e pede que, se você puder, se integre a esse trabalho, que é um trabalho super legal, que ajuda muita gente. É isso, a gente vai ficando por aqui. Agora só tem live às 17 horas. Obrigado, tchau.